Tem algumas propriedades que se utiliza a lei de Gauss para detectar, né? Então, tem alguns teoremas. A qualquer carga em excesso introduzida num condutor, a carga se concentra na superfície, né? O interior do condutor sempre é neutro, não tem cargas, tá? Isso sempre numa situação eletrostática, tá? Depois vocês vão ver mais adiante, existem situações de correntes variáveis que eventualmente pode aparecer uma carga mais momentânea, tá? Agora, numa situação de eletrostática, ou seja, em que há equilíbrio, né, todas as cargas, por repulsão mútua, né, e como o metal permite que as cargas se movimentem de forma livre, as cargas elas se repelem até que o único lugar que elas podem ficar é na superfície externa, tá, do condutor, tá? E isso porque elas não podem simplesmente ir embora, tá, do condutor. Elas estão ligadas por forças atômicas, né? Forças elétricas no nível atômico, e elas precisam ficar em algum lugar, né? Agora, o lugar que é mais conveniente para as cargas é onde a força entre elas é menor, tá? A força entre elas é menor na superfície, tá? Então, se eventualmente qualquer carga for liberada no interior de um condutor, ele corre rapidamente, ó, e vem para a superfície, tá? Que é onde é menor a repulsão, né? Então, qualquer superfície de metal, cobre, ou qualquer outro metal, alumínio, prata, ouro, né? As cargas sempre ficam na superfície. Inclusive, se vocês aquecerem a superfície, ocorre um efeito que se chama termoiônico, tá? Quebra-se as ligações químicas, né? E os elétrons começam a deixar o metal, eles começam a andar pelo espaço, tá? Depois, mais tarde, a gente vai ver isso. Qualquer metal aquecido libera elétrons, assim, no espaço, tá? Efeito termoiônico. E aqui também a gente vê que se tiver alguma cavidade dentro do metal, isso é irrelevante, tá? Não tem nada, não afeta em nada a distribuição de cargas, tá? As cargas vão estar sempre na superfície. Na verdade, inclusive, se você pudesse, em termos abstratos, retirar o metal, e as cargas ficariam sem ser alteradas, tá? Então, o metal serve só para suporte da estrutura de cargas, tá? Ele não tem efeito sobre a distribuição em termos de arranjo de forças, tá? Ele só serve para uma espécie de moldura para as cargas. É claro que não é tão simples assim, porque o metal ele exerce existem forças que mantêm os elétrons na superfície, tá? Mas em termos abstratos, você poderia até tirar o metal, tá? Então, é o que é discutido aqui, né? O campo elétrico no interior do condutor sempre é nulo, tá? Porque as cargas se movimentam e se afastam o máximo possível. Então, o máximo possível é aqui do lado de fora, tá? Então, agora, isso sempre é uma situação eletrostática, tá? Se for correntes variáveis, aí tem outras situações mais complicadas, tá? Aqui, então, quando eu estou carregado com cavidade, aí vocês olham a lei de Gauss, dentro não tem cargas acumuladas, né? Ou, ou o campo, né? No caso, a gente concluiu que ele é zero, porque as cargas se movimentam, né? E o campo vai ser zero, e isso aqui implica que também não vai ter cargas, tá? Então, aí, aqui tem essa, essa propriedade que eu estava discutindo já. Você poderia até retirar o condutor, né, de forma uma operação abstrata, né? E as cargas ficariam lá fazendo só o contornozinho, tá? Então, a gente pode trabalhar, inclusive, dos exemplos, supor abstratamente que as cargas estão lá sem nada para suportar elas, tá? Só um arranjo de cargas lá no espaço, por exemplo, esférico ou cilíndrico, tá? E não precisa falar nem do condutor, tá? Agora, é claro que, em termos práticos, isso é impossível, tá? Então, é uma questão só abstrata. Agora, campo elétrico externo, esse é o campo na beirada dos objetos, tá? No caso aqui, o campo externo a gente diz que é o campo que vai aparecer aqui, né? Nessas superfícies, né?
nas superfícies externas dele, tá? Aí você pode usar a lei de Gauss aqui, ó, para calcular ele, tá? Então, ó, o que acontece? Num condutor normal assim, o campo vai variar muito, a dispersão de linhas, tá? Nessas partes assim mais planas, as linhas vão ser mais dispersas, porque o campo vai ser menor, tá? Mas quando tem curvas assim, curvas agudas, as linhas ficam muito densas, tá? E aí o campo é mais intenso, tá? Nessas partes curvas, tá? Então o campo numa superfície ele não é uniforme, tá? Agora, você vai discutir lá, se você pegar um pedaço suficientemente pequeno, você pode sempre supor que nesse pedacinho o campo é uniforme, tá? Mas, inclusive, nesses pedacinhos onde tem curva, a intensidade do campo é tão grande que ocorre aqueles efeitos que a gente já viu no capítulo anterior, efeito corona, descargas elétricas aqui, tá? O campo é tão intenso, numa parte pontuda, que ele acaba ionizando o ar ou outro meio que esteja próximo e acaba havendo liberação de elétrons e descargas, tá? Descargas elétricas. Agora, nesse caso aqui, você pode usar a lei de Gauss para calcular o campo numa superfície condutora, tá? Por exemplo, aqui numa placa condutora. Então, ó, se utiliza sempre esse diagrama. Coloca, por exemplo, um cilindro, né, em que esse cilindro atravessa a placa condutora e uma parte dele fica dentro do condutor e outra parte do lado de fora, tá? Então, uma região suficientemente pequena, tá? Ó, então, dentro do condutor, a gente já concluiu que o campo é zero, tá? Então, essa tampinha de trás, ó, não tem fluxo. A superfície lateral do cilindro também não contribui porque o campo é paralelo. Então, o campo é paralelo a ela, a normal é perpendicular, produto escalado a zero, né? Então, vai sobrar só a parte da frente, onde o campo e a normal são paralelos, essa parte aqui, tá? E aí, fazendo a conta, nesse caso aqui, a gente tem, ó, a integral de superfície vai dar simplesmente o quê? Ó? Os vetores são paralelos, cosseno dá 1. O campo é uniforme, sai da integral, né? Vai sobrar simplesmente, ó, E vezes A, essa área, né? Vai ser a carga, né, sobre ε0, ou ε0 vezes o fluxo, né? ε0 vezes o fluxo tem que ser a carga total, tá? Agora, a carga total, nesse caso aqui, é calculada em termos de uma coisa, que é a densidade de cargas, tá? Existe uma densidade superficial de carga, tá? A gente já tinha comentado ela na parte anterior, mas não sei se essa densidade é a carga por unidade de área, tá? Então, coulombs por metro quadrado. Então, ela que caracteriza como é que as cargas são distribuídas nessa placa, tá? Então, se você pegar qualquer porçãozinha aqui da placa, uma certa área dA, e você for medir, ele vai ter uma carga dQ, tá? Então, se dividir o dQ pelo dA, vai dar o sigma, tá? Então, supõe-se aqui que numa placa dessa, o sigma seja constante, tá? A distribuição de cargas pela repulsão, ela seja uniforme. Então, de modo que a carga total nessa área vai ser simplesmente sigma vezes A, tá? Então, sigma é a carga por unidade de comprimento de área, né? Na placa inteira. Se vocês quiserem saber um pedacinho de área Azinho, quanto tem de carga ali, basta multiplicar o sigma pelo A, que vai dar a carga nesse pedaço, tá? Olha, aqui tem um pequeno errinho no livro, né? Tem sempre um errinho nas traduções aqui. A carga contida, envolvida nessa superfície direita do cilindro, nesse pedaço de carro, então vai ser, ó, a área desse pedacinho que é A vezes a densidade, ó. Então, esse valor aqui, ó, sigma vezes A, tá? Agora, aqui quando foi aplicar a lei, colocou sigma índice A, tá? Mas esse índice aqui não é índice, não, é o valor multiplicado, tá? Esse caso aqui, tá? Então, cuidado aí para não se confundir, ó. Então, a conta fica aqui, ó, ε0 vezes o fluxo, é A, é sigma vezes A, tá? Mesmo que dessa forma aqui, tá? Sigma vezes A.
De modo que esse A da esquerda corta com o A da direita, né? Esse A aqui, ó, corta com esse e vai sobrar o quê? Sigma sobre ε0. Tá? Esse resultado aqui é muito importante, tá? Porque ele vai tornar possível uma série de aplicações concretas onde se tem placas metálicas que são conectadas a um gerador de eletricidade, uma bateria, tá? Ou, por exemplo, vocês viram lá o gerador de Van de Graaff, né? Ou simplesmente uma bateria pode ser uma pilha ou normalmente uma fonte elétrica que produza potencial constante. Depois vocês vão ver no capítulo seguinte. Tá? Mas então, qualquer placa metálica que tem essa propriedade, ela vai gerar um campo que só depende da densidade de carga, né, dividido por ε0. Tá? Então, mais adiante a gente vai ver alguns detalhes. Aqui, a casca metálica, ela faz com que o campo eventual de uma carga que esteja dentro dela, né, pode estar em qualquer posição, aí ocorre esse fenômeno que é bastante curioso, independente de onde esteja o campo, a carga dentro da casca, dentro é claro que o campo não é uniforme. Se ela estiver mais próxima de um lado, onde ela estiver mais próximo, as linhas vão ser mais densas, o campo mais densa, o campo vai ser mais intenso. A parte onde ela estiver mais distante, as linhas vão ser mais dispersas, o campo é mais fraco. Tá? Aí ela vai atrair carga de sinal oposto do metal, porque o metal permite a mobilidade total de carga. Tá? Como a carga é negativa, ela vai repelir as outras cargas negativas do metal, que vão se depositar na superfície externa do metal. Tá? E vai deixar no lugar dela cargas positivas, né, que vão estar atraídas pela carga que está lá dentro. Tá? Então, esse arranjo interior, ele praticamente se cancela. Tá? Esse arranjo interior, a carga negativa original, com as cargas positivas induzidas na superfície interna, se cancelam, isso aqui dá zero. Tá? Aí sobra o que do lado de fora? Do lado de fora aparece a mesma carga negativa que originou a distribuição, mas com uma curiosidade, ó. Do lado de fora a distribuição vai ser uniforme. Então, por que vai ser uniforme? Porque as cargas são livres, elas vão se distribuir de forma a haver a menor repulsão possível entre elas. Isso é possível, se for com a superfície esférica, se elas estiverem totalmente simétricas, né? Uma em relação à outra. Tá? Então, o que vai acontecer nessa situação? Se vocês aplicarem a lei de Coulomb, ou melhor, a lei de Gauss, passar uma gaussiana aqui em volta, a carga envolvida aqui é simplesmente o valor menos Q, né? Q negativo. Porque, ó, essa cancela com essa, do lado de fora aparece a mesma do valor interior, ou a carga líquida é simplesmente essa carga exterior. Tá? Então, se vocês aplicarem aqui a lei de Gauss, ó, e nem aplicou, vocês vão concluir que o campo do lado de fora vai ser o mesmo que seria obtido se essa carga aqui estivesse no centro e não tivesse gaussiana nenhuma. Tá? Então, quando se coloca uma casca esférica numa distribuição de cargas, o que acontece lá dentro se perde. Tá? Então, a casca faz com que pareça que a carga foi colocada no centro, tá? E não tenha mais nada interagindo. Tá? Então, o campo aqui vai ser simplesmente o Q sobre 4πε0 vezes a distância da carga, como se estivesse no centro, até o ponto de observação. Tá? Então, esse aqui é o efeito da casca metálica. Tá? Então, aqui no caso ele calcula, ó, tem uma carga de menos 5, né? E aqui a distância aqui, R sobre 2, essa distância aqui, ó, tá? R sobre 2 em relação ao centro. Tá? Aí se tem essas questões aqui. Ó. Qual é a configuração do campo elétrico do lado de fora e dentro da casca? Do lado dentro, o campo é não uniforme. Do lado de fora, ele vai ser uniforme, né? E vai ser o mesmo que seria obtido, né? Se a carga tivesse no centro. Tá? Então,
carga total envolvida pela superfície gaussiana é zero. Tá? E vai sobrar só o campo. Vai sobrar só o campo como se a carga estivesse no centro. Tá? Então, aqui ó, tem esse detalhe, depois vocês leem. Tá? E a casca é eletricamente neutra. Tá? E a distribuição de carga negativa é uniforme, porque a casca é esférica, né? E a distribuição assimétrica da carga positiva interna não pode produzir um campo no interior do metal para afetar a distribuição da carga externa. Então, a distribuição da carga externa, ela simplesmente se torna independente, né, do que acontece dentro da casca. Tá? Esse efeito também normalmente se chama em circuitos elétricos de blindagem. Tá? Se pegar essa casca externa e ligar ela, como a gente chama, ligar para a terra, ou seja, se pegar um fio aqui e colocar, introduzir no chão, né, por um pedaço de metal, o chão ele vai suprir cargas positivas para neutralizar essas que estão do lado de fora. Aí o do lado de fora passa a ter carga zero, tá? E mais do lado de dentro continua esse arranjo aqui, ó, bipolar. Então vocês separam, né, o ambiente externo do ambiente interno. Tá? Então, isso também chama de efeito de aterramento ou de blindagem. Tá? Mais tarde a gente vai ver isso. Ok? Então esse é o efeito da casca.